Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 23 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Ainda estamos celebrando toda a alegria que nós vivemos semana passada e o dia de domingo foi tão especial que ele não cabe num dia só. Precisa de 8 dias para celebrar a festa. Então, todos os dias dessa semana ainda é Páscoa. Claro que o nosso coração está de luto, nós estamos tristes porque nós perdemos aí o nosso pastor maior. O guia da nossa igreja faleceu segunda-feira. Mas, em reparação, estamos rezando, né, pela alma dele, o sufrágio pela alma do Papa Francisco. E semana que vem nós vamos começar a rezar pelo conclave. Que o Espírito Santo de Deus possa mostrar quem vai ser o novo Papa da nossa igreja. Então nós temos que rezar primeiro em sufrágio pela alma do Papa Francisco e depois do sepultamento dele, 7 dias, né? Porque o Papa vai ficar 7 dias sendo velado. Aí depois é que nós vamos rezar pela eleição do novo Papa. Nada de suposições, nada de apostas, nada. Ninguém aqui sabe, ninguém, só Deus sabe quem será o novo Papa, porque ele será apresentado através do Espírito Santo. O conclave é a reunião dos dos cardeais. E nós temos temos 130 e alguma coisa cardeais, menos de 80 anos, que podem ser eleitos Papa, que podem ser escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos refletir, nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas a passagem da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia,
para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é um evangelho muito bonito e propício para essa época mesmo. Todo ano a gente vai ler o mesmo evangelho nessa época do ano, 2, 3 dias depois da Páscoa. Olha só, naquele mesmo dia, que mesmo dia? O que o evangelho de ontem estava dizendo? Quando amanheceu o dia, olha, naquele tempo, não, aqui, evangelho de ontem. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Era o primeiro dia da semana, domingo, bem cedo. Ao evangelho de anteontem. Naquele tempo, as mulheres partiram de pé. Não, isso aqui ainda não fala do domingo. Tudo isso aqui aconteceu no domingo, ó. Evangelho de domingo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, enquanto ainda estava escuro. Primeiro dia da semana, aí segunda, terça, aqui na quarta-feira, ainda é domingo para eles. Ainda é domingo. E esses discípulos estavam indo para Emaús. Não se sabe se era um, dois, se era um casal. Padre Léo fala que era um casal. Por quê? Aos pés da cruz de Jesus estava Maria, a irmã de sua irmã, a irmã de Maria, Maria de Cleofas. Então ela era irmã de Nossa Senhora e era casada com Cleofas. Por isso que fala Maria de Cleofas. Aqui está dizendo que um deles se chamava Cleofas. Então pode ser que quem estava a caminho aqui era o cunhado de Nossa Senhora, casado com a Maria, irmã de Nossa Senhora, tá? Então, que seja um casal, que seja mais de um, dois, não importa. O que importa é que eles saíram cedo lá de Jerusalém, estavam indo para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Olha, cara, 11 quilômetros é muito tempo para você andar a pé. Na sexta-feira santa, nós fizemos uma caminhada de 2,5 km. Foi, olha, é porque a gente não está acostumado a andar mais, né? Agora é carro e ônibus e Uber para todo lado. Mas eles não, eles andavam rápido. Então, vamos imaginar que eles saíram lá de Jerusalém cedo e já era lá pelas 2, 3 horas da tarde, quando eles estavam chegando cá em Emaús. Andaram o dia todo. E Jesus ia perguntar o que eles estavam conversando pelo caminho. E eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, era tio de Jesus, né? Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu esses últimos dias? Eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava com seu corpo glorioso. Maria Madalena não reconheceu Jesus, porque ele estava com seu corpo glorioso. Como eu falei ontem, nós também, quando a gente morrer e ressuscitar, nós vamos estar com o nosso rosto glorioso. Então, a gente não vai estar desse jeito não, tá? Beleza. Então, eles não reconheceram Jesus. E aí, eles começaram a falar como que Jesus foi condenado, a morte de Jesus, a tristeza no coração deles. Depois, eles falaram, elas foram de madrugada ao túmulo, não encontraram, dizendo que algumas mulheres tinham visto Jesus. Não, tinham levado, que deram um susto neles, que elas viram anjos, mas que não tinham visto Jesus. É porque eles ainda não tinham escutado o testemunho de Maria Madalena.
Madalena, quando voltou para falar com eles, ela falou, eu vi o Senhor. Aqui eles falam que elas ainda não tinham visto, as primeiras, porque não foi só uma mulher que foi lá, foram várias. E aí Jesus começa a chamar a atenção deles. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. E aí o Padre leva a chamar eles de anta. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E o coração deles ia só queimando, 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 porque era Jesus falando dele mesmo. Quando chegaram no local onde eles iam ficar, eles pararam e Jesus fez de conta que ia mais adiante. E eles gostaram tanto da conversa com Jesus, e a conversa acalmou tanto o coração deles, que eles falaram, fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Aí Jesus entrou, eles colocaram um lanche na mesa, é claro, né, porque recebia Jesus ali, queriam continuar aquela conversa em volta da mesa. E aí Jesus, quando pega o pão para repartir, e abençoa, né? Assim como Jesus fez no partir dos pães, né? Na multiplicação dos pães, na última da Santa Ceia, né? Na instituição da Eucaristia, quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, eles veem que é Jesus, só que nessa hora Jesus desaparece da frente deles. E aí o que eles vão falar? Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Será que o nosso coração também queima quando a gente escuta a palavra do Senhor? Será que o nosso coração fica alegre, feliz e queimando de alegria quando a gente vai à igreja e escuta o Padre proclamar o Evangelho? Se o seu coração não queima, é porque você já está, como eu também, nem sempre, né? Já acostumado, tudo é a mesma coisa, não, todos os dias é diferente, é um dia diferente do outro. Então, eles conheciam a passagem, conheciam as Escrituras, mas ninguém tinha lido para eles as Escrituras como Jesus leu. Por isso que o coração deles queimava. E o que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém. Então, se eles estavam indo cansados, cabisbaixos, tristes, andando devagar, e gastaram um tempão para completar os 11 quilômetros, na volta eles fizeram 3. Se eles gastaram 8, eles economizaram 5 horas, porque voltaram correndo. E quando eles chegaram lá no cenáculo, eles falaram, nós vimos o Senhor. O que as mulheres disseram é verdade. E aí eles vão dizer, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. E depois nós vamos ver no Evangelho de amanhã, que vai ficar para amanhã, né? Eles ainda estavam falando quando Jesus também chegou ali. Tudo no primeiro dia, hein? Como dizia o Padre Léo, Jesus não teve tempo nem de descansar, né? Apareceu para as mulheres, Maria Madalena, os discípulos de Emaús, e depois Jesus mesmo entrou aonde eles estavam. Vamos convidar Jesus também para entrar aqui aonde nós estamos agora? O que você precisa que Jesus faça por você hoje? Peça ao Senhor, fala com Ele, Jesus, está doendo tanto, meu coração está tão angustiado, eu estou tão pesarosa, tão triste. Fala com Jesus, deixa Jesus tocar em você. Deixa Jesus acalmar o seu coração, deixa Jesus esquentar o seu coração, para você ficar alegre, feliz, como aqueles discípulos ficaram. Gente, porque Jesus ressuscitou, Ele está aqui no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E se Jesus está no meio de nós, por que tendes medo, se nada é impossível para ti? Por que tendes medo? Vamos confiar no Senhor, vamos entregar nossa vida, nossos problemas, nossas preocupações nas mãos de Jesus. Ainda estamos vivendo o período pascal. As graças, as comportas do céu estão abertas sobre nós. Amém? Não deixe de rezar, não deixe de buscar o Senhor. Como o Frei Gilson falou, né, sobre o rosário da madrugada. Se você rezou, continue rezando.
Se você fez um propósito de ir à missa todos os dias, continue indo, não para não, não para não, não para não. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.